CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia para você nesta manhã de sábado, primeira semana do mês de outubro de 2024. Começa agora o CBN Universidade com informações sobre pesquisa científica, educação, formação, desenvolvimento e as principais ações da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Arivaldo Laurindo. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Edson Tavares e a gente fica por aqui até às 10 da manhã com o CBN Universidade. Um programa feito por servidores e estagiários da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, fruto de uma parceria da Universidade com a Rádio CBN Campina Grande. Vamos aos destaques de hoje. No CBN Universidade deste sábado, a gente traz informações sobre a 4ª edição do Congresso Acadêmico da UEPB. Departamento de Educação da UEPB está oferecendo um curso para ajudar estudantes na produção do trabalho de conclusão de curso. Livro publicado pela UEPB usa cordel para ensinar genética. E tem chamada aberta para a 2ª edição do e-book Educação, Ciências Humanas e Linguagens. Práticas de ensino, pesquisas e extensões na docência, organizado pela Fala. A entrevista deste sábado é com a professora Pablícia Oliveira Galdino sobre um projeto de extensão que melhora o valor nutricional da merenda escolar para crianças, através da Cajarana. Estudantes do campus de Guarabira criam um grupo de leitura para compartilhar conhecimentos sobre literatura. Fica sintonizado conosco que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A comissão organizadora do 4º Congresso Universitário da Universidade Estadual da Paraíba abriu inscrições para os eventos acadêmicos específicos que ocorrerão durante a programação do referido congresso. Os interessados têm até o dia 15 deste mês para realizar a inscrição no site da universidade, preenchendo o formulário eletrônico. A edição deste ano será realizada de forma híbrida no período de 6 a 8 de novembro, nos 8 campos da instituição. O objetivo é discutir temas relevantes que congregam o ensino, a pesquisa e a extensão universitária na UEPB e promover uma maior integração e a participação ativa de estudantes, docentes e servidores técnico-administrativos. O tema deste ano é Inovação e Transformação, a Agenda 2030, trazendo a atualidade das discussões que envolvem a sociedade e o planejamento para as futuras gerações. Há 4 anos, a UEPB promove o Congresso Acadêmico da instituição, reunindo vários eventos e atividades acadêmicas em todos os campos. A edição deste ano será no início de novembro e vem com novidades. Você confere na reportagem de Matheus Assis. O 4º Congresso Universitário da UEPB está marcado para o período de 6 a 8 de novembro deste ano. O evento será de forma descentralizada e híbrida, com atividades presenciais e remotas em todos os campos da Universidade Estadual da Paraíba. O objetivo do congresso é abordar temas essenciais que integram o ensino, a pesquisa e a extensão universitária na UEPB, proporcionando integração e troca de experiências entre a comunidade acadêmica. O tema escolhido para este ano é Inovação, Transformação, a Agenda 2030, como destaca a professora Paula Castro, vice-presidente do Congresso. A escolha do tema Inovação e Transformação, a Agenda 2030, para representar o 4º Congresso Universitário, está relacionada com a atualidade das discussões que envolvem a sociedade como um todo e o planejamento para as futuras gerações. E ainda para estar articulado com as discussões que envolvem ensino, pesquisa e extensão na UEPB. O evento também tem como proposta ampliar a divulgação da produção desenvolvida por docentes, discentes e técnicos da UEPB nas diferentes áreas do conhecimento. E na programação do 4º Congresso UEPB estão inseridos vários outros eventos acadêmicos. Um processo foi aberto para selecionar iniciativas que pudessem compor a grade do evento.
O professor Cristóvão Andrade é idealizador do minicurso ao EPB diante de políticas culturais inclusivas, resistência nas vozes, saberes e cantos nordestinos, que faz parte do 8º Seminário de Extensão, o SEMEX, e vai engrandecer o congresso da UEPB. De acordo com o professor Andrade, esse é um momento importante para debater inclusão social através de cultura. Discutir com a comunidade universitária cultura, cidadania e inclusão social é reforçar ainda mais o papel que a nossa instituição UEPB tem com a sociedade, dialogando as temáticas da cultura e fazendo com que, das atividades oferecidas pela instituição, haja a inclusão social pela cultura. Nesse aspecto, a nossa UEPB se destaca em todo o Brasil ao longo de toda a sua história, por ser uma universidade que é envolvida na prática com a cultura. Além do SEMEX, também fazem parte da programação o 31º Encontro de Iniciação Científica e o 8º Festival de Artes e Participação Social, o FARPAS, no Campus 5 em João Pessoa. Oficinas, debates, minicursos e palestras também poderão ser prestigiados durante o evento. A vice-presidente do Congresso destaca algumas novidades para a edição deste ano. Em relação às edições passadas, a novidade está em algumas transmissões simultâneas entre essas atividades, presenciais, remotas e híbridas, que trazem maior possibilidade de participação da comunidade acadêmica, mantendo a proposta de descentralização que explora melhor as contribuições de cada campus. Além disso, no período do evento, de 6 a 8 de novembro, a organização optou por manter as atividades de aula sem comprometimento das avaliações. Para realizar um grande congresso, além da equipe de professores e técnicos, a universidade conta com a atuação de estudantes de diversos cursos da instituição, que trabalham como monitores das atividades. A aluna Bruna Cordeiro, do curso de Letras Português, participou como ouvinte e monitora na 3ª edição e está animada para o 4º congresso da UEPB. Foi uma experiência adorável. Conheci outros monitores, conversamos sobre nossas vivências e nossos cursos, aprendemos uns com os outros e também tive a oportunidade de trabalhar em equipe, aprimorando esse meu lado. Essas são algumas das coisas que o Congresso me proporcionou. Em algumas das pesquisas que foram ministradas que presenciei, me fizeram pensar que poderia pesquisar sobre tal tema, mas focado na minha área de pesquisa. Por conta disso e de novas vivências e mais aprendizado, estou com grandes expectativas para o congresso deste ano. O site do 4º Congresso Universitário da UEPB é eventos.uepb.edu.br/Congresso Universitário, tudo junto e sem acento. Matheus Assis, para o CBN Universidade. Obrigado, Matheus, pelas informações. O trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, é requisito obrigatório para concluir a graduação, ou seja, sem ele o estudante não consegue o tão sonhado diploma. É um trabalho científico que demanda dedicação e conhecimento. Nem sempre é uma tarefa fácil para elaborar um projeto e desenvolver o TCC. Há um formato específico e o estudante precisa aplicar métodos científicos e obter resultados. E foi pensando na dificuldade que boa parte dos estudantes tem ao longo desse processo que o Departamento de Educação da UEPB está oferecendo um curso sobre o tema. A repórter Karen Cirne traz os detalhes para a gente na reportagem. O TCC, que significa Trabalho de Conclusão de Curso, é um trabalho realizado para avaliar o conhecimento que um aluno adquiriu durante o curso. Ele demanda tempo, dedicação, pesquisa e muito conhecimento. Portanto, quem está cursando uma graduação ou pós-graduação deve se manter informado sobre as formas de desenvolvimento deste trabalho. Pensando nisso, a UEPB está ofertando um curso de extensão sobre como elaborar um TCC, promovido pelo projeto de extensão chamado Capacitação em Protocolos de Pesquisa em Ciências Humanas e seu Registro, coordenado pela professora Senira Martins, do Departamento de Educação da UEPB. Como parte da programação do curso, a professora Lenilda Macedo, do Departamento de Educação da UEPB, ministrou uma aula sobre escrita e estruturação de texto monográfico. As etapas são escolher o tema, delimitar o tema, porque a monografia, o artigo, ele aborda um tema específico e bem delimitado dentro de uma área de estudo.
fazer a revisão da literatura, que é uma revisão abrangente de trabalhos acadêmicos que tratam sobre o assunto, descrever a metodologia que diz respeito aos métodos de pesquisa, a coleta de dados e de análise utilizados para investigar o tema, realizar a pesquisa, né, que pode ser uma pesquisa bibliográfica, documental, né, empírica ou de campo. Então, vem em seguida, apresenta os resultados da pesquisa, fazendo as análises e interpretações e as conclusões, onde se resume as descobertas e conclusões do estudo, destacando sua relevância. Então, em seguida, as referências, apêndice e anexos. Quer dizer, isso aí é mais ou menos a estrutura do texto. É um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela falou algumas dicas para o estudante se sair bem na produção do TCC. Então, antes de iniciar a elaboração de um trabalho científico, no caso monográfico, ou de um artigo, é imprescindível definir um tema ou assunto, né, sobre o qual centrará a investigação. Portanto, é necessário levar em consideração a área de interesse, o que é que interessa ao pesquisador, estudar, pesquisar mais. Suas preferências pessoais também são importantes, levar em consideração. E o conhecimento prévio sobre o assunto escolhido. E a relevância do tema também, que você vai pesquisar, que o tema seja relevante também. É importante considerar aí essas questões. Precisa levantar uma questão e, elaborada essa questão, o pesquisador vai construir os objetivos de pesquisa ou a hipótese. Ou seja, a hipótese é uma resposta provisória para o problema que a pessoa se propõe a investigar. E, em seguida, escolher juntamente com o orientador ou a orientadora os métodos mais adequados para conduzir a sua investigação. É importante, a partir de então, fazer o levantamento bibliográfico sobre o tema escolhido, porque o levantamento bibliográfico é uma revisão da literatura sobre o tema que você está estudando. Então, tem como objetivo essa revisão da literatura situar o pesquisador em relação aos trabalhos já produzidos sobre o tema, porque aí evita que se apresentem como novos resultados já divulgados por outros pesquisadores. Nereide Gabriele, aluna do 7º período de jornalismo, está participando do curso sobre como elaborar um TCC. Ela disse como está sendo a experiência. O curso está sendo de grande importância para mim, né? E assim, eu sempre tive muita dificuldade em aprender, né? E principalmente o TCC, que é algo que é muito importante para a gente terminar o nosso curso, né? Mas desde a primeira aula, né, que eu já está clareando mais um pouco minha mente, está sendo algo muito proveitoso, algo muito bom, né, que eu nunca imaginava ter esse apoio, e principalmente num momento tão ímpar, né? E que é um grande momento assim que, além de ser bom, traz um pouquinho de medo, um pouco de ansiedade, porque é quando a gente está saindo do nosso curso. Então a gente tem que ter uma ideia, tem que trabalhar durante todo o ano e tem que apresentar e defender, né? Mas desde esse primeiro encontro, minha mente já abriu mais um pouco, já clareou, né? Que a gente vai estudando por fora e vai aprendendo mais ainda, né? E eu sei que vai dar tudo certo e que eu vou apresentar e que esse curso está sendo de suma importância para mim. O curso acontece de forma online. Os interessados podem acessar o Instagram @bibliotecaccsa_UEPB e preencher o formulário de inscrição disponível na publicação sobre o curso de extensão. Karen Cirne para o CBN Universidade. Obrigado, Karen Cirne, esclarecendo aí para que a gente não fique com tanta dor de cabeça no fim do TCC, né? Então, obrigado pelas informações. E estão abertas até amanhã as inscrições para o curso básico de português para estrangeiros, ministrado em língua inglesa e oferecido pelo Núcleo de Línguas da Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB. As inscrições são online e o link você encontra no site da universidade, você já sabe, uepb.edu.br. Agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem os detalhes sobre uma nova publicação da EduEPB, que usa o cordel para ensinar ciências biológicas. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Utilizar o cordel como instrumento didático, unindo cultura popular ao ensino da biologia.
Essa é a ideia do livro Genética em Cordel, publicado pela editora universitária da UEPB. A repórter Tailane Almeida foi saber mais sobre esse livro e conta agora pra gente. O livro Genética em Cordel, lançado pela editora universitária da UEPB, foi idealizado pela professora e coordenadora do Laboratório de Genética e Biologia Molecular da UEPB, Simone Lopes, em conjunto com os graduados em Ciências Biológicas, Isaac César e Viviane Marinho. A professora Simone Lopes fala sobre a escolha do tema. A genética ela é considerada na biologia um dos temas que tem vamos dizer assim, um nível de complexidade, né? Os alunos têm uma dificuldade na compreensão dos conteúdos referentes à genética. Então, a gente, nessa proposta, era trazer também a genética para um contexto um pouco mais acessível, né, para os alunos e para a comunidade em geral, e que a gente pudesse trazer questões importantes de saúde, né? Então, a gente trabalha com a genética médica e humana, que para esclarecer mesmo, para trazer orientações, trazer questões, né? Se colocar novidades, atualizações sobre a genética, né? Numa linguagem acessível e também valorizando a nossa regionalidade, que é o cordel. O livro tem o objetivo de promover a divulgação científica e ensinar assuntos da genética por meio da cultura popular. Viviane Marinho é cordelista e autora dos 17 cordéis que compõem a obra. Antes da escrita de cada cordel, foi realizado um estudo sobre os assuntos que seriam abordados no livro Genética em Cordel. Ao contrário do que muitos pensam, que o cordel é feito de improviso, ele demanda de estudo sobre aquilo que queremos colocar na forma de verso, principalmente quando se trata de cordel pedagógico, que é o caso do nosso livro. Após esse estudo, eu usei o bom e velho lápis e folhas, como também a tecnologia, através de blocos de notas, para colocar os esboços dos cordéis. E durante a escrita de cada estrofe, era vista a questão de rimas, se estavam corretas ou não, qual seria a melhor rima. E como o nosso cordel ele é feito por sextilhas, ou seja, cada estrofe possui 6 versos, sempre o segundo verso precisa rimar com o quarto e também com o sexto verso. Então, após isso, nós tínhamos também a questão da análise das métricas, se o cordel estava ou não na métrica, e posteriormente nós fazíamos as correções caso necessária. Após finalizado a minha parte, o cordel ele era passado para o Isaac, que ele fazia toda a questão da análise, da revisão das métricas e rimas, como também da clareza do assunto. E também a professora Simone ela analisava a parte da genética em si. Depois de todas essas etapas mencionadas anteriormente, era realizada também a criação das artes, sendo todas baseadas no ambiente nordestino, e também era inserido nessas artes a questão de imagens que facilitasse ainda mais o que estava escrito em cada estrofe. Por meio de uma linguagem clara e acessível, xilogravuras e outras ilustrações, a obra facilita a compreensão da genética. O livro busca atingir diversos públicos, sendo uma ferramenta de aprendizagem, como aponta a professora Simone Lopes. Então, o objetivo da construção desse livro, o Genética em Cordel, é que a gente pode, porque os professores, né, da rede pública de ensino básico, né, que estão ensinando as temáticas de genética, de biologia, para os alunos que possam utilizar como ferramenta, né, de aprendizado, de ensino. O cordel é bem acessível, a linguagem regional, assim, muito, muito interessante, porque os alunos prendem atenção, né, porque é tudo dentro de uma rima, tem tudo uma estrutura, né, que chama a atenção dos alunos, dos jovens. Então, esse livro, a nossa ideia é que ele realmente seja divulgado, que a gente consiga chegar nessas escolas, que os professores queiram, né, utilizar esse material para o ensino, né. Ele não é restrito ao ensino básico, não. A gente pode utilizar até nas minhas aulas mesmo de genética e de biologia molecular, aqui na própria UEPB. É um material que pode ser utilizado, é dinâmico. Os alunos, eles gostam, eles prendem a atenção deles, é interessante, como a cultura, né, popular chama atenção, né, tem uma identidade, né, eles se auto-reconhecem naquilo que está sendo proposto. Então, é muito interessante essa forma de trabalhar. E os conteúdos do livro ele tem várias temáticas atuais de genética que são abordadas, né, tanto para as questões de biologia mesmo, né, até mesmo para o Enem, para concursos, para outros vestibulares, mas também de atualização, né, de uma temática atual, né, sobre doenças genéticas, sobre alguns conceitos de biologia. Então, é um livro que tem assim, várias aplicações e utilização. O cordelista Josenildo Lima, responsável por escrever o prefácio, fala sobre a importância do surgimento dos cordéis pedagógicos.
Atualmente, eu tenho pesquisado a literatura de cordel para o ensino de ciências no geral, no doutorado profissional aqui da UEPB, ensino de física e matemática. E tenho percebido que na área da biologia, muita gente tem desenvolvido trabalhos excepcionais aí, como o trabalho que tem sido feito por Viviane, Simone, Isaac, com a genética em cordel. Isso é muito rico e muito importante para a nossa cultura popular brasileira, principalmente do Nordeste. A gente teve mais opções de compreender um pouco sobre ciência, fora daquele âmbito academicista aí e dos livros didáticos conceituais em voga. Eu acredito que essa possibilidade de transcrever os conteúdos da ciência, até o da genética, de uma maneira tão próxima da nossa realidade, com exemplos cotidianos, como faz Viviane, Simone e Isaac nesse livro, é uma possibilidade maior de aprendizado dos estudantes. A genética em cordel, além de tudo isso, é uma divulgação científica profunda, Você vai aprender muita coisa sobre popularização da ciência lendo os cordéis feitos sobre genética e temas gerais do ser humano. Por meio de versos, o cordelista convida os ouvintes à leitura do livro Genética em Cordel. Apresentam tantos temas ditos com dedicação, ensinam que nossa vida é uma baita conexão entre genes, proteínas e ainda tem a mutação. Mas se quer aprender mesmo, anote na caderneta ou também busque na rede por este grupo porreta ou procure logo o livro, o seu e-book, sem ter treta. Eu já terminei a leitura desse livro tão exemplar, pois une a nossa cultura da poesia popular com os temas da genética. Quanta honra lhe apresentar. Pense no de importante ver cordel na academia, nos assuntos de genética dentro da biologia, em divulgar a ciência com mais zelo e maestria. Tailane Almeida para o CBN Universidade. Obrigado, Tailane, pela matéria. O Centro de Educação e a Faculdade de Linguística, Letras e Artes da Universidade Estadual da Paraíba estão com chamada aberta para a segunda edição do livro eletrônico intitulado Educação, Ciências Humanas e Linguagens, Práticas de Ensino, Pesquisas e Extensões na Docência. O prazo para submeter o material é até o dia 10 de novembro. O professor Alisson Pereira de Almeida, do Departamento de Filosofia, está à frente desse projeto junto com a professora Yolanda Barbosa. E ele enviou um áudio para a gente falando sobre a oportunidade de publicação. Convidamos todos os estudantes, professores e técnicos dos respectivos cursos de graduação e pós-graduação, que constituem o Centro de Educação e a Faculdade de Linguística, Letras e Artes, para contribuírem com a segunda edição do nosso e-book. A temática proposta para este ano é a seguinte: Educação, Ciências Humanas e Linguagens, Práticas de Ensino, Pesquisas e Extensões na Docência, objetivando a divulgação da produção científica de toda a nossa comunidade acadêmica, bem como a socialização de práticas e experiências ligadas às formações docentes. Reitera-se que a iniciativa de produção deste e-book institui uma ação permanente de divulgação científica, que já se encontra presente no calendário acadêmico anual do Centro de Educação. Os textos previamente revisados pelos autores deverão ser encaminhados para o e-mail seducebook@gmail.com. O prazo para submissão, que já se encontra em curso, se estenderá até o dia 10 de novembro de 2024. As regras para formatação foram enviadas através de panfletos e ou comunicados oficiais para os respectivos departamentos, bem como divulgadas através das plataformas oficiais da UEPB. Desde já gostaríamos de agradecer a todos e contar com a colaboração, a contribuição, a participação e, inclusive, a divulgação de todos aqueles professores, técnicos e estudantes que constituem os respectivos cursos que integram o Centro de Educação e a Faculdade de Linguística, Letras e Artes da UEPB. Agora é hora de mais um intervalo no CBN Universidade.
O terceiro bloco traz uma entrevista com a professora Pablícia Oliveira Galdino sobre um projeto de extensão da UEPB que atua para o enriquecimento nutricional de merenda escolar através da cajarana. Ficou curioso? Então fica sintonizado aqui na 103.5 que a gente já volta. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da UEPB abriu processo seletivo para a turma 2025.1. Ao todo, estão sendo ofertadas 25 vagas, sendo 20 de ampla concorrência e 5 de ações afirmativas. O período de inscrição é entre os dias 11 e 25 de outubro. Para serem aptos e se inscreverem no processo seletivo, os candidatos deverão comprovar sua formação por meio de documentos oficiais, diplomas e certificados. A seleção para aprovação no curso de mestrado do PPG-SP será dividida em 2 etapas eliminatórias e classificatórias. A primeira é a avaliação do projeto de pesquisa com apresentação e arguição. E a segunda etapa é a análise de currículo. Para mais informações, entre em contato com o e-mail seleção.ppgsp@evento.epb.edu.br. Lembrando que seleção é sem o cedilha e sem o tio, então fica selecão. ppgsp@evento.epb.edu.br. Ou então leia também o edital do programa no site oficial da UEPB que você já conhece, uepb.edu.br. Agora a gente fala sobre um projeto de extensão da UEPB que prevê melhoria nutricional para crianças através da merenda escolar, usando o extrato da farinha da cajarana. Sobre essa iniciativa, nós conversamos com a professora Pablícia Oliveira Galdino, coordenadora do projeto. Professora, explica como funciona esse projeto, qual o objetivo dele? O projeto de extensão aprovado tem como objetivo elaborar biscoitos enriquecidos com farinha de resíduos de cajarana como alimentos alternativos, visando a sua incorporação no cardápio da merenda escolar da Escola Municipal da cidade de Remígio, no estado da Paraíba. Tem como público-alvo os estudantes da rede municipal de ensino com faixa etária de 8 a 12 anos. A sua área de abrangência é voltada para a alimentação alternativa educacional com duração de 12 meses. A Universidade Estadual da Paraíba é a instituição proponente, vinculada ao Centro de Ciência e Tecnologia e ao Departamento de Química. O projeto compreende 3 etapas de metodologia operacional. A primeira é o processamento dos frutos de cajarana para a obtenção dos resíduos, que são cascas mais caroços, para que tenham o seu aproveitamento e assim se faça as análises fisicoquímicas e centesimais. O núcleo que está pertencente para essas análises é o Núcleo de Extensão e Pesquisa em Alimentos, está vinculado ao CCP da UEPB, com parceria com os laboratórios de processamento e armazenamento de produtos agrícolas e o Laboratório de Análise Sensorial, todos pertencentes à Universidade Federal de Campina Grande. A segunda etapa, o projeto deverá ser encaminhado ao Comitê de Ética da UEPB para sua aprovação, e assim serão elaborados os biscoitos com percentuais de 10, 20 e 30% de farinha de resíduo de cajarana para que sejam obtidos e daí se possa fazer todas as análises centesimais, fisicoquímicas e microbiológicas. A terceira etapa compreende a parte da formulação dos biscoitos que vão ser utilizados e divulgados na escola vigente. Na terceira etapa, terá a inserção do alimento formulado na merenda escolar nos estudantes da Escola Municipal de Remígio, bem como suas divulgações e mobilizações e a própria execuções das ações na escola pertinente. O projeto foi recentemente aprovado. Em que estágio ele se encontra, professora? E quais os próximos passos? O projeto de extensão, recentemente aprovado, já se cumpriu a etapa de processamento dos frutos de cajarana de forma mecanizada para a obtenção dos resíduos cascas mais caroços e está na fase de suas análises em laboratórios, em termos fisicoquímicos, centesimais e compostos bioativos. Após essa etapa, será encaminhada ao Comitê de Ética da própria instituição o projeto escrito para apreciação e aprovação. Com isso, serão formulados os biscoitos para serem atribuídos ao público-alvo, que são os alunos da rede municipal do município de Remígio,
e será executado no Núcleo de Pesquisa, Extensão e Alimento da própria instituição. E com isso, terá parcialmente a substituição da farinha de trigo, que é um insumo que tem um custo maior, e será substituído 10, 20 e 30% da farinha dos resíduos de cajarana. E com isso vai para a fase de implantação do exercício do projeto de extensão na própria comunidade, onde vai ter essa isenção dos alimentos formulados na própria instituição para serem atribuídos aos alunos, que são público-alvo, onde terá muitas divulgações, mobilizações e a própria execução de ações nas escolas. E um ponto bem pertinente nesse projeto é a questão da interdisciplinaridade, tanto do convívio da Universidade Estadual da Paraíba, que são os alunos que estão pertencentes ao curso Bacharelado em Química Industrial, que possa também atribuir esses alunos nessa fase pré-estabelecida, bem como fazer uma ponte entre os professores de outras áreas, que eles estudam dentro desse período, que é português, matemática. Quais as propriedades da cajarana que auxiliam na nutrição? E por que a escolha dessa fruta? A escolha dos frutos de cajarana para serem inseridos no projeto de extensão, primeiramente visa a questão de serem frutos do semiárido paraibano. E com relação ao processamento, se restringe apenas ao consumo in natura ou elaboração de sucos. Então, visa também a questão da gente aumentar a vida de prateleira desse produto, bem como aumentar a sua distribuição no mercado consumidor, já que é visto como um produto agrícola sazonal, que se dá apenas em uma época do ano. E fazendo a transformação em farinha, a gente diminui o teor de água, que é chamado como umidade, e daí evita as deteriorações microbiológicas, químicas e enzimáticas. E daí pode perfeitamente, com suas atribuições nutricionais e sensoriais, serem aderidos na formulação de um novo produto alimentício para ser disponível em algum público-alvo, como no caso são os alunos da escola da rede municipal. As características nutricionais dos frutos de cajarana compreendem os compostos bioativos, que são chamados como antioxidantes, bem como os polifenóis, os carotenoides, a vitamina A, a vitamina C, que é conhecida como ácido ascórbico. Além disso, temos as fibras, o cálcio, o ferro, o potássio, os açúcares, que são importantes para a saúde e o bom funcionamento digestivo. Além do mais, tem as características sensoriais, que atribuem cor, sabor e odor aos frutos supracitados. Quantos estudantes e de quais cursos estão envolvidos? Qual o trabalho deles? Nesse projeto de extensão está vinculado uma aluna bolsista, juntamente com 3 voluntários, ao curso Bacharelado em Química Industrial e mais 6 alunos voluntários no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental e Licenciatura Plena em Geografia. Todos estão compreendidos desde a fase inicial do projeto até a fase final, bem como também a elaboração do relatório final que será divulgado para a Pró-Reitoria de Extensão da instituição. Professora, como é feita a extração da cajarana? Os frutos de cajarana foram colhidos pela própria planta-mãe, no Cariri paraibano, e foram designados aos laboratórios de origem para iniciar as etapas de beneficiamento, onde foi feita a seleção. Os frutos fissurados, amassados, com maturação avançada foram descartados, e os frutos bons e sadios foram encaminhados para a primeira lavagem com água corrente, com o objetivo de se retirar os detritos e areia que veio do campo agrícola. Daí foram sanitizados com solução de hipoclorito de sódio a 50 ppm por 15 minutos para efeito de esterilização, e submetida à segunda lavagem para o excesso dessa solução. E com isso foram submetidos à despulpadeira mecânica para a extração da polpa integral e os resíduos, que são cascas mais caroços, todos recolhidos em recipientes diferenciados. A polpa integral foi para outro projeto de caráter de pesquisa e os resíduos, que são a matéria-prima inseridos nesse projeto de extensão. Os frutos de cajarana podem também serem extraídos de forma manual, contanto que eles também sejam selecionados, lavados, sanitizados, e daí a extração se dá por um processador ou um liquidificador doméstico, onde depois vai precisar fazer o refino, ou seja, colocar essa polpa juntamente com os resíduos, que eles sejam peneirados
e daí na peneira vai ficar retido as cascas e os caroços e em outro recipiente vai sair a polpa que a gente chama de polpa integral. O que é realmente uma polpa integral? É aquela polpa que ela não foi adicionada de água, por isso que ela está ali integral, ou seja, todas as suas características nutricionais e sensoriais estão da mesma forma que eles eram frutos. E para quem está em casa nos ouvindo, é possível aproveitar as propriedades da cajarana nessa receita de biscoitos ou em outras receitas? Na receita da elaboração de biscoitos, vai ser utilizado ingredientes complementares que serão adquiridos em mercados populares. A diferença será no quantitativo de farinha de trigo utilizado, que será substituído parcialmente 10, 20, 30% de farinha de resíduos de cajarana, onde esses resíduos eles vão ser secos numa estufa com circulação de ar, numa temperatura e no tempo específico, serão triturados, terão as características de farinha e daí será inserido nessa massa, onde essa massa homogênea ela precisa descansar e com isso vai ser forneada numa temperatura e no tempo específico. Com isso, esses biscoitos têm uma redução dos custos por conta do trigo, que é um insumo que tem um valor, um custo mais alto. E daí insere também a questão nutricional, já que os resíduos de cajarana, eles têm a questão principal, que são as fibras, que são chamadas de fibras digeríveis, juntamente com os compostos bioativos, que são os antioxidantes. O projeto de extensão é voltado para uma escola municipal da cidade de Remígio, certo? Existem planos de expansão? Esse projeto tem cunho totalmente extensionista, mas também científico, pois capacita academicamente alunos que são vinculados ao curso de bacharelado de Química Industrial com voluntários de mais 2 cursos de graduações da própria instituição. Além do mais, há uma ampliação nessa linha de pesquisa dentro da própria instituição, que é a produção de novos alimentos a partir de resíduos agroindustriais. Também tem um cunho tecnológico, dando importância maior aos frutos de cajarana, que são frutos da nossa região, do semiárido paraibano, aumentando o valor agregado desse produto e daí se expandindo no estado da Paraíba. Como também vai garantir a qualidade nutricional e sensorial desse produto formulado, que é bem apetitivo para o público-alvo, que são os alunos da escola municipal da cidade de Remígio, que possivelmente a gente pode ampliar na inserção da merenda escolar em outras escolas e na própria região. Então tem a opção de ser prático, pois a inserção na merenda escolar seria apenas um lanche, e a questão da palatabilidade desse grupo de indivíduos, por ser um produto altamente saudável. Essa iniciativa é, de fato, muito interessante. Obrigado, professora Pablícia Oliveira Galdino, pela sua atenção aqui conosco, pelos esclarecimentos sobre o projeto de extensão. Sucesso! E falando em extensão, no próximo bloco vamos falar sobre mais atividade extensionista da UEPB. E desta vez a provocação foi feita pelos próprios alunos do campus de Guarabira, que montaram um clube de leitura para fomentar o gosto por literatura e trocar experiências. CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta e agora com o último bloco do CBN Universidade. Falamos agora sobre estudantes do curso de letras do campus da UEPB em Guarabira, que formaram um clube de leitura para fomentar o gosto por literatura e trocar também experiências com outros alunos do campus. O projeto é online e cada reunião tem atraído um número maior de participantes. A reportagem é de Gabriele Martins. Cientes da necessidade de um espaço de integração e prática de leitura e escrita literária, um grupo de alunos do curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 4, em Catolé do Rocha, criou o projeto de extensão Leitura e Análise Discursiva, o PELEAD. José Alves, que cursa o 10º período de Letras na UEPB, é um dos fundadores do clube e falou sobre o início das atividades. O surgimento do PELEAD se deu quando, em uma reunião, uma palestra no auditório do Campus 4 da UEPB, em Catolé do Rocha, surgiu a seguinte indagação: por que no curso de letras, que teoricamente deveria incentivar tanto a produção da escrita literária quanto o hábito da leitura e a discussão literária, não existia nenhum projeto focado especificamente nessas áreas? E ao término
da palestra, nós, os organizadores, nos reunimos do lado de fora do auditório e lá mesmo já começamos a discutir sobre o tema. E a partir daí desenvolvemos alguns slides e banners e fomos até as salas dos outros períodos de letras e divulgamos o nosso projeto. E em menos de uma semana já tínhamos mais de 30 participantes. Atualmente contamos com 47, fora os organizadores. Com aproximadamente 6 meses de funcionamento, o PLEAD faz o possível para que mais e mais estudantes possam participar das atividades, facilitando a presença do maior número de pessoas e democratizando as escolhas de obras a serem lidas. É o que explica Andrea Kenyon, do 6º período de Letras. O clube funciona por reuniões semanais, onde os participantes discutem sobre as obras selecionadas. Essas reuniões ocorrem no Google Meet. Foi escolhido essa forma remota, pois assim todos os alunos do curso podem participar, já que o curso funciona em 3 turnos. Então, de forma remota, todos conseguem participar no horário no final de semana, aos sábados. E também as pessoas que são de fora da UEPB também podem participar, porque o clube é aberto a todos. Então, tudo no clube é feito de forma democrática, inclusive a escolha das obras. Os organizadores sugerem algumas obras e também os participantes podem sugerir. E a obra a ser lida no mês será decidida por votação. Além dos estudantes que coordenam o projeto, outros alunos do curso de Letras contribuem com as atividades, participando das leituras e debates promovidos pelo clube. É o caso de Kainan Bezerra, estudante do 2º período. A experiência vem sido muito interessante. O fato de se reunir com as pessoas em um só ambiente para comentar a leitura é interessantíssimo. Ver vários pontos de vista, algumas coisas que quando lemos deixamos escapar, outra pessoa vai lá e resgata isso. É muito interessante. Contribui muito para a graduação, porque a graduação não se resume exclusivamente a uma prova que é feita, a 1 ou 2 aulas em sala de aula. Não, a graduação se baseia muito no que se lê e naquilo que se lê realmente por amor, não só por obrigação. A leitura deve ser por amor e não por obrigação. Apesar de ser um projeto estudantil, o PLEAD conta com o apoio do corpo docente do curso de Letras da UEPB em Catolé do Rocha. O professor Elber Tavares é um deles e nos falou sobre como iniciativas estudantis fortalecem a vivência no curso de graduação. É uma maneira de amplificar, de ampliar o seu senso crítico, o prazer pelo texto e o prazer de debater um texto. Através desse clube de leitura, eles podem ampliar a sua curiosidade, suas experiências de mundo, e um futuro professor de português tem como seu principal instrumento o seu repertório cultural. Então, um clube de leitura, ele não auxilia a sala de aula, ele não complementa a sala de aula, ele faz parte da formação da sala de aula. O Antônio Cândido tem uma frase muito bonita que diz que dentro do texto você também está dentro da vida. E é isso que é importante nessa formação desses futuros professores de português. O Clube de Leitura PLEAD, do Campus 4 da UEPB, em Catolé do Rocha, é uma entre as muitas iniciativas estudantis que contribuem para o fortalecimento do ensino público, sendo uma oportunidade de colocar em prática os conteúdos vistos em sala de aula. Os interessados em participar do Clube de Leitura devem acessar o link que está na bio do Instagram do projeto, no @pelead.uepb, que encaminha para o grupo de WhatsApp. Alunos da UEPB devem preencher um formulário que garante certificado de horas complementares das atividades desenvolvidas pelo PLEAD junto ao CA do curso de Letras do Campus 4. Gabriele Martins para o CBN Universidade. Obrigado, Gabriele. Você sabia que nem todo plástico é reciclável? Quer saber quais os que são? Então se liga no Minuto Ambiental aqui no CBN Universidade. Minuto Ambiental. Olá, meu nome é Tiago Nóbrega e estamos começando mais um Minuto Ambiental. Você sabia que nem todos os tipos de plásticos são recicláveis? Em geral, a maioria dos plásticos utilizados no nosso dia a dia são bem aproveitados para o processo de reciclagem,
devido à sua constituição e maleabilidade, como o plástico do tipo PET, por exemplo. Contudo, alguns destes produtos plásticos ainda são um gargalo na indústria da reciclagem. Resíduos como tomadas, cabos de panela, o baquelite, isopor, adesivos, espuma, acrílico e esponjas de limpeza são exemplos de plásticos que não possuem ainda industrialmente a capacidade de reciclagem em larga escala. O mais indicado, então, nesses casos, é encaminhar este tipo de resíduo para o lixo comum, onde será destinado para os aterros sanitários, juntamente com os demais resíduos não recicláveis. Uma alternativa que ainda não é aplicada no Brasil é a produção da reciclagem energética, a partir da produção de energia térmica ou elétrica, a partir da incineração controlada desses resíduos. Meu nome é Tiago Nóbrega e este foi mais um Minuto Ambiental. Amanhã acontecem as eleições 2024 em todo o país, para a escolha dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.570 municípios brasileiros. E a gente encerra o CBN Universidade de hoje com uma mensagem de consciência para todos os nossos ouvintes e eleitores. A eleição é a principal atividade da nossa democracia. É o momento mais importante de participação cidadã no processo decisório sobre a nossa vida cotidiana. É isso mesmo, Erivaldo. Então, meu querido ouvinte, reflita, analise, pense antes de registrar o seu voto na urna e vote com a consciência tranquila de fazer a melhor escolha pela coletividade, pelo conjunto da sociedade. Exerça o seu direito escolhendo os seus representantes e tendo respeito para com os demais eleitores e respeitando também as regras eleitorais. Desejamos uma eleição tranquila e saudável para todos nós. E assim nós encerramos o CBN Universidade deste sábado, que teve a apresentação de Erivaldo Laurindo e Edson Tavares. Reportagens de Gabriele Martins, Karen Cirne, Matheus Assis e Tailane Almeida. Edição e finalização de Isis Coelho e Lucielen Lima. Edição técnica de Apolo Ricarte. Direção-geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. Se você perdeu algum trecho do nosso programa, não se preocupe. A edição deste sábado está disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Lá, além do CBN Universidade, você acompanha toda a programação da TV UEPB, com reportagens, programas e lives. Aproveite para se inscrever no canal Rede UEPB no YouTube e nos siga nas redes sociais, @UEPB Oficial no Instagram e no Facebook é só pesquisar a nossa página Universidade Estadual da Paraíba, Rede UEPB. Semana que vem, dia 12, estaremos de volta aqui no CBN Universidade, numa edição especial de 160 anos da cidade de Campina Grande e a estadualização da UEPB. A partir das 9 horas da manhã, aqui na 103.5 FM. Contamos com sua audiência. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.